Muito obrigado. Caros jornalistas, todos presentes. Houve apenas uma reunião de uma coalizão de pessoas dispostas e foi um formato muito amplo hoje. Pela primeira vez em nosso encontro, participaram representantes dos Estados Unidos da América. Estiveram presentes o general Kellogg, os senadores Graham e Blumenthal. Participaram ao todo 32 participantes. No geral, chefes e representantes de estados, governos e organizações internacionais. Quero agradecer por essa participação ativa e, claro, a todos os países que se juntaram hoje. Muito obrigado. Falamos sobre o financiamento para as forças de defesa da Ucrânia para que nossos militares se sintam confiantes. Falamos sobre a produção de armas. É importante que, após conversas muito construtivas e muito positivas com o presidente Trump, tenhamos todos os sinais políticos necessários para a retomada do fornecimento de ajuda. Agora, em nível de equipes, estamos trabalhando para que tudo chegue à Ucrânia em tempo hábil. E sobre tudo isso, nós chegamos a um acordo, discutimos com os parceiros a possibilidade de comprar, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América. Pacotes de armamentos adequados ainda são necessários. Fornecemos detalhes sobre esse pacote aos nossos amigos. Esperamos poder contar com o apoio deles. Em particular, isso diz respeito a sistemas de defesa aérea e mísseis para os Patriots, sistemas Patriot e outros sistemas, assim como artilharia e outros tipos de armamentos que fortalecem o exército ucraniano, e sistemas essenciais para a defesa são extremamente importantes. Nossos serviços de inteligência e os serviços de inteligência de nossos parceiros têm todas as informações de que a Rússia continuará a prolongar esta guerra. Putin recusa todas as oportunidades de estabelecer um cessar-fogo real. Ele não quer uma paz verdadeira. Putin é viciado em guerra e mortes. Ele só pode ser forçado a abandonar esse vício com força real. Por isso é necessário que nossa defesa na Ucrânia seja forte o suficiente. A maioria das reuniões é dedicada a isso. E também para que as sanções do mundo contra a Rússia sejam suficientemente fortes. As sanções também devem atingir todos aqueles que realmente ajudam a Rússia. E discutimos isso em detalhes também. Hoje também conversaremos com nossos parceiros americanos, o senador Richard Blumenthal, sobre as sanções. Nós, na Ucrânia, somos muito gratos ao Congresso dos Estados Unidos, ao presidente Trump, pelo apoio e pela disposição em aumentar a pressão sobre a Rússia em prol da paz. Isso é necessário. É significativo que estejamos preocupados não apenas com a situação atual na Ucrânia, não apenas com a defesa durante a guerra, mas também estamos nos preparando para a reconstrução da Ucrânia, para como será a vida após os combates. Mais uma vez agradeço à Itália por organizar esta conferência. Mais de 30 países, centenas de empresas de diferentes nações, líderes políticos e sociais, mais de 200 acordos diferentes, totalizando mais de 2 bilhões de euros. Somos gratos por esses acordos. Muito obrigado a todos em nome da Ucrânia. Há um novo pacote de apoio europeu de mais de 2 bilhões. Obrigado, Úrsula e Antônio. Há um programa da Finlândia no valor de mais de 300 milhões, recursos especificamente destinados à reconstrução. Há um pacote da Holanda de 300 milhões. A Alemanha está disposta a ajudar com sistemas adicionais Patriot. Estamos conduzindo essas negociações. Obrigado. Hoje estamos lançando uma nova coalizão em apoio à Ucrânia, a Coalizão de Reconstrução. Concordamos que juntos criaremos um plano de reconstrução o mais detalhado e claro possível. Este deve ser um documento reconhecido internacionalmente. É uma forma de, junto com nossos parceiros, vermos todas as principais prioridades da reconstrução. É exatamente esse tipo de documento que pode se tornar um verdadeiro roteiro para investimentos, para atrair negócios, para apoio político e de outros tipos a passos concretos. Há uma decisão sobre a criação do Fundo de Reconstrução. Este será exatamente um fundo europeu criado com a participação da Comissão Europeia, do Banco Europeu de Investimento e de 4 países: Itália, Alemanha, França e Polônia. Contamos com a adesão de outros parceiros. Obrigado, amigos, por essa liderança. E agradecemos, antes de tudo, às empresas desses países.
Hoje há acordos com a AIA, com o diretor da AIA, Rafael Grossi, importantes para o nosso setor nuclear. Agradecemos a todos que estão com a Ucrânia, que agora estão conosco na defesa da vida, e, portanto, a todos a quem também agradeceremos pelo nosso trabalho conjunto em prol da reconstrução. Este é um projeto apenas para amigos. Reforço mais uma vez, o projeto de reconstrução é apenas para amigos e para verdadeiros defensores da vida. Obrigado. Glória à Ucrânia. Muito obrigado. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Um grande pedido, por favor, não se esqueçam de se levantar e se apresentar para que os assistentes com o microfone também possam vê-los. Então, proponho começar com perguntas de representantes dos países coorganizadores da conferência e a primeira pergunta da Haiti Jeun. Por favor, levanta a mão para que possamos vê-lo. Boa tarde, presidente Zelensky, Roberto Ginzi, TG Gunhai, televisão italiana. Você participou da cúpula da coalizão dos dispostos hoje, e o general Kellogg também participou, representando os Estados Unidos. Isto é a primeira vez para uma autoridade do ZEUA. Além disso, graças ao importante trabalho que foi realizado pelo governo italiano, e vocês têm um relacionamento forte com o nosso governo, vocês estão confiantes de que todos os países ocidentais ou o Ocidente, como um todo, darão à Ucrânia um apoio sólido e forte, tanto no processo de recuperação, quanto no que diz respeito aos suprimentos de defesa. Muito obrigado. Antes de tudo, George é excelente e ela é uma primeira-ministra muito construtiva, uma gestora forte, uma organizadora. Tivemos uma boa reunião. Foi organizado em conjunto, como já disse, com o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o presidente da França. Tenho certeza, hoje foi um daqueles momentos. Você mesmo mencionou o lado americano e acho que isso é um sinal do presidente Trump, a presença tanto do general Kellogg quanto dos senadores dos Estados Unidos da América. Isso é um sinal positivo. Estou muito satisfeito com esse sinal. Isso é verdadeira unidade. Hoje houve um momento assim. Anunciaram de forma unânime e pública, eu não quero entrar em detalhes, pacotes de apoio para a Ucrânia e sinais muito decisivos em relação às sanções. Eu acho. Estou certo? Acredito que as palavras não são vazias e as imagens, como o nosso parceiro americano disse, disseram tudo hoje. Obrigado. Existe alguma decisão concreta em relação à produção de drones ou investimentos nesse setor? Obrigada. Como eu disse, os acordos somam mais de 10 bilhões de euros. Estávamos falando de mais de 2 bilhões de euros. Separadamente, concordamos com uma série de pacotes importantes de apoio energético. Aqui estão a Noruega, a Alemanha e, bem, também discutimos algumas coisas com o lado búlgaro e estou aguardando nosso encontro com os colegas americanos sobre as sanções. Acho que estamos muito próximos. Esperamos uma decisão hoje. Foi mencionado sobre o 18º pacote. Entendemos o motivo da pausa, entendemos que a pausa será retirada e pelo menos a Europa está assumindo essas obrigações. Quanto aos acordos sobre a produção conjunta de drones, acredito que isso realmente é HM, tanto o presente quanto o futuro, mas também o futuro para a Ucrânia. Esta é a nossa indústria. Hoje somos o número 1 nessa indústria. E, infelizmente, isso se deve à guerra. Mas eu gostaria de agradecer, de qualquer forma, tanto aos militares quanto à nossa produção e, acima de tudo, às empresas que realmente restabeleceram a liderança da Ucrânia
em tecnologia. Acho que isso é muito importante. Há acordos sobre produção conjunta, empresas conjuntas. Com a Dinamarca, trabalhamos da mesma forma que com a Noruega. Também trabalhamos assim com a Alemanha e com o Reino Unido. Já começamos a trabalhar com o Canadá e estamos próximos já em diálogo com a Itália e a França. Sinceramente, eu acho que isso é um grande sucesso. O que está acontecendo é importante para a Ucrânia e para a defesa não só da Ucrânia, mas de toda a Europa. Precisamos desenvolver isso, mas esse sucesso sem agora. Um financiamento sério, tal sucesso bem não acontecerá. Por isso, sabe, é preciso fazer tudo a tempo. A guerra muda, a tecnologia todos os dias. Precisamos agora, eu bem acredito nisso, que os parceiros nos ouvem, entendem e alguns já tomaram decisões. Obrigada. Eu entendo que esses são sinais políticos positivos sobre a continuação da ajuda militar dos EUA, mas especificamente em relação ao envio e à assistência militar, qual que é a situação agora? Como estão as coisas por lá? Especificamente, está acontecendo o seguinte: temos datas e entendemos que nessas datas específicas a ajuda chegará à Ucrânia. Ok. Obrigado. Continuamos com o nosso lado italiano, o Corriere della Sera. Tem algum no corredor? Por favor. No meio, por favor, passe o microfone. Boa noite, presidente. Posso fazer a pergunta em italiano ou devo fazer em inglês? Em inglês é melhor. Em inglês é melhor, ok. Boa noite, presidente. Muito obrigado por esta oportunidade. Gostaria de destacar 2 pontos que você colocou no topo da sua lista de prioridades hoje. Um é o Patriot, o fornecimento do Patriot pelos EUA, e o segundo são as sanções também pelos EUA. Então, gostaria de saber se você pode nos ajudar a entender os sinais contraditórios vindos dos Estados Unidos. Eu sei que não é fácil, provavelmente para você é mais fácil, mas quem vai pagar por esses Patriots quando eles chegarem? Alguém está falando sobre 10 ou 15 Patriots? A Alemanha vai pagar? Você vai pagar? E essa é a primeira pergunta. O segundo ponto é sobre sanções. Você mencionou a iniciativa tomada pelo Congresso dos EUA. Como sabemos, o Congresso propôs algo muito, muito rigoroso. Sanções secundárias contra países que, de alguma forma, negociam com a Rússia. E nesse grupo está também a China, talvez a Índia e outros países. Então, é sobre esse tipo de sanções que você está falando ou é algo diferente? Muito obrigado. Com o presidente Trump, sim, acho que você precisa de uma transição, desculpe. Vou esperar. Certo? Você está pronto? Ótimo. Com o presidente Trump, temos um diálogo positivo sobre o sistema Patriot. Meu pedido sobre 10 sistemas de defesa aérea Patriot e seus componentes essenciais e a quantidade correspondente de mísseis para esses sistemas. A Alemanha está pronta para pagar, tenho acordos com eles por 2 sistemas. A Noruega está pronta para pagar, tenho acordos bilaterais com o primeiro-ministro por um sistema. Esse é exatamente o esquema de financiamento dos sistemas americanos Patriot, atualmente. Mas essa é a minha tarefa, encontrar esse dinheiro, e como já disse a vocês no início da minha resposta, nós já temos uma compreensão, de onde começará o financiamento. Tenho certeza de que conseguiremos fazer tudo isso. E aquilo que, por enquanto, e ainda estamos em diálogo, é só
Sobre isso que permaneço em silêncio. Colegas, por favor, traga o microfone para o centro. Sim, obrigada pela oportunidade. Halina Stapovets, Novni Live. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Fidan, declarou que a Rússia está pronta para uma terceira rodada de negociações em Istambul e espera-se uma resposta da Ucrânia. Então, a Ucrânia está pronta para ir a Istambul pela terceira vez. Em que nível será a delegação? Quão realista é a discussão sobre um encontro propriamente no nível dos chefes de Estado e a possível participação do presidente Trump nele? Obrigada. Se queremos um resultado sério e acabar com esta guerra, é preciso preparar um encontro em nível de líderes. Sem dúvida, como já disse antes, estamos prontos para qualquer formato de encontro em nível de líderes. Novamente, sem dúvida, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos em nível de líderes. Esse é o formato desejado. Mas como será? Não posso lhe dizer. Quanto ao local das negociações, mais uma vez agradeço. Precisamos concluir o resultado sobre o qual as partes concordaram no segundo encontro. Ou seja, finalizar aquelas trocas que foram acordadas no segundo encontro em Istambul. E eu acho que em breve os movimentos correspondentes serão realizados. E só depois disso, as equipes poderão discutir novamente uma opção eficaz, que é a preparação de um encontro em nível de líderes. Mais ou menos assim. Senhor Presidente, boa tarde. Volodymyr Verbiani, jornalista da Bloomberg. Tenho uma pergunta sobre possíveis mudanças no governo e uma possível rotação de embaixadores. Agora, tanto a mídia nacional quanto a internacional estão escrevendo muito sobre isso, então estão sendo preparadas mudanças no governo, em particular a substituição do primeiro-ministro, e recentemente o senhor ministro das Relações Exteriores disse que pode haver uma grande rotação de embaixadores nos países do G7. Isso significa que a embaixadora nos Estados Unidos da América será substituída? E a rotação pode também afetar o embaixador no Reino Unido. O Sr. Zaluzny, obrigado. Sou grato a Oksana Markarova. E nós conversamos, tivemos contato, quero dizer, e não posso dizer nada sobre o trabalho dela a seguir. Depende em grande parte dela. Estou aberto, gostaria que ela continuasse trabalhando na Ucrânia. Mas se ela decidir por outro caminho para si mesma, essa é uma escolha dela. Quanto ao novo embaixador, eu diria o mesmo, e ao Conselho de Ministros. Vou ser franco, se eu decidir, e isso acontecerá em breve, que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, será o nosso principal embaixador, representando a Ucrânia nos Estados Unidos da América, isso certamente resultará em mudanças significativas no governo da Ucrânia. É claro o porquê. Porque hoje todas as decisões, todo o nosso orçamento, infelizmente, é para a guerra. E isso está no contexto do fortalecimento da Ucrânia, das armas acima de tudo. Por isso, né, uma das minhas ideias é que essa pessoa pode ser o ministro da Defesa da Ucrânia. E nesse sentido, isso tem grande influência sobre o governo. Porque, bem, sabe, a vida é assim, pode haver muitas críticas e está tudo bem, está tudo bem. Mas quem pode fazer isso? Quem pode ter e assumir tal responsabilidade em tempos de guerra? Essa é a questão. De que muitas coisas dependem. Além de tudo isso, se houver movimentos apropriados, então, sem dúvida, a Ucrânia deve ser rápida, se quisermos vencer nesta luta, por nós mesmos, pela nossa independência. Os parceiros devem ser rápidos, modernizados. E nós também. E por isso, sem dúvida, destaquei isso ao governo de hoje e volto a enfatizar que isso não diz respeito apenas ao governo, mas a todas as instituições, sem dúvida, a Ucrânia, nesta luta contra as carências, quando devemos gastar dinheiro apenas para fortalecer, em armamentos, defesa, certamente tem abrigos. Estamos falando sobre segurança. É preciso pensar em reduzir as instituições. Em qualquer caso, tudo o que pudermos, devemos reduzir. Isso é normal.
para que os processos sejam geridos mais rapidamente, para que haja menos burocracia e ainda haja economia no orçamento. Por favor, pedimos gentilmente que se levante e se coloque de pé, se for possível e confortável para você. Obrigado, senhor presidente. Eu queria te perguntar, os ataques russos na Ucrânia se intensificaram nos últimos dias? Bem, temos visto alguns dos ataques mais intensos da Rússia nos últimos meses, nos últimos tempos, e Donald Trump, em vez de ficar irritado com você, como ele costumava fazer, começou a ficar irritado com Vladimir Putin e até começou a xingá-lo. Você acha que Donald Trump entendeu, você acha que ele abandonou a ideia de que pode fazer um acordo com Putin? Você acha que isso é algum tipo de ponto de virada? E se sim, o que você mais quer que Donald Trump e os Estados Unidos façam, ou façam a seguir pela Ucrânia? Obrigado. O plano da Rússia é intimidar a nossa sociedade. É compreensível, as pessoas não conseguem dormir o suficiente. É absolutamente compreensível. Se eles atacam e o alarme soa por 7 a 10 horas, e é compreensível que as pessoas vão para os abrigos, e isso é muito correto, sou muito grato a eles. E é compreensível que depois disso, para que a economia funcione, as pessoas vão trabalhar e para poder viver bem. E elas constroem a economia do nosso país. Sim, porque elas trabalham. E Putin entende isso claramente, que com esses ataques ele quer desestabilizar a nossa população. Nós temos uma solução. Drones interceptadores que derrubam tudo, não tudo, mas quase tudo. Sim, sem dúvida, a maioria. Vamos conseguir produzir isso em massa, ou pelo menos acelerar o financiamento para esses processos? O importante é que a chave foi encontrada por ucranianos, aliás, também por americanos. Existem 4 empresas. Uma dessas 4 empresas ucranianas é americana. A gestão é americana e os engenheiros são ucranianos. Encontramos uma solução como país. Cientistas e engenheiros encontraram uma solução. Isso é fundamental. Precisamos de financiamento. E nós, de fato, vamos derrubá-los completamente. Quanto aos sistemas de defesa aérea, como você pode ver, estamos trabalhando nos sistemas Patriot. Se resolvermos essa questão, ou melhor, quando resolvermos essa questão, porque nós vamos resolver. Então, quando resolvermos isso, não haverá mais nenhuma ameaça, nem mesmo de mísseis balísticos. Sanções. Se somarmos todos os orçamentos hoje, um soldado russo recebe de 6 a 8 mil dólares americanos. Todos os orçamentos, eles têm orçamentos locais, orçamentos estaduais e assim por diante. Imagine quanto a Rússia está pagando por essa guerra. Um militar contratado russo recebe exatamente esse valor. Putin está contando com um exército de 1,5 milhão. Ele quer um exército de 1,5 milhão. Atualmente ele tem 1.200.000. Acreditamos que no próximo ano ele pode gastar 300 bilhões na guerra. As sanções vão limitar a capacidade dele de financiar dessa forma. Ele terá um déficit em orçamentos tão grandes. E sem dúvida precisamos falar sobre o aumento do financiamento. São guerreiros. Sim, talvez esses sejam sinais inesperados, mas hoje fui muito honesto na coalizão das partes interessadas. Precisamos ter um exército forte, sem dúvida, e seguir totalmente o caminho do contra-ataque. É isso mesmo. Este é o momento.
enquanto ainda não chegamos ao fim da primeira fase da guerra, o cessar-fogo. O que vai acontecer daqui para frente? Não posso dizer agora, mas sanções severas vão influenciar a disposição dos russos para negociar, mas negociar de verdade, com resultados e não apenas, você sabe, se esconder atrás de trocas que, sem dúvida, também são importantes. Mas sejamos honestos, elas já existiam, não nessa escala, mas existiam. Não se esconder atrás de trocas, a falta de real disposição para acabar com a guerra. E essa falta de disposição, na minha opinião, é algo que o presidente dos Estados Unidos da América percebe hoje. Não sei se ele vai mudar de ideia. Não posso dizer isso para você. Sou grato a ele pela perspectiva que tem hoje, pelos sinais que envia, que deu durante as reuniões e continua dando hoje no espaço midiático. As sanções abrangentes que estão sendo discutidas hoje pelo governo dos Estados Unidos da América envolvem muitos setores econômicos diferentes e variados, incluindo finanças, energia e tecnologia. E você viu, em primeiro lugar, o setor de energia e também viu especialmente outros países que são importadores de energia russa. Isso afeta muitos aspectos importantes em muitos países ao redor do mundo. E me parece que medidas fortes, corretas e decisivas podem forçar esses países a influenciar significativamente os russos para acabar com a guerra e restaurar a paz, na minha opinião.